Vamos falando São Paulo, minha cidade. Sim. Então, vou falar um poema um tanto conhecido já da maioria, mas é um prazer muito grande sempre falar, dizê-lo. São Paulo, minha cidade. Da janela observo e admiro a minha cidade, tantas vezes injuriada. Carrega o estigma de desumana, insensível selva de pedra. Não é verdade. Sua boa índole não lhe permite ser assim. Foi descoberta e erigida sob nobres sentimentos e justas finalidades. Ela é bela, mesmo quando escura. Nunca fica em trevas. Todo dia, uma nova luz nela principia a brilhar, tomando-se as milhões multicores já existentes, tornando-a mais feliz. Não é insensível, nem desumana, ampara migrantes e imigrantes, dando-lhes as mesmas oportunidades que dá a seus nativos. A minha cidade abriga pobres e ricos, bêbados e sóbrios, nécios e sábios. Dá espaço aos progressistas, repudia pessimistas, é hospitaleira. Costuma-se dizer que quem nela não consegue viver, noutro lugar nem sobrevive. Assim, não cabe essa pecha, essa infelicidade, a minha tão bela, feliz e amiga cidade, São Paulo. Diria Carlos Beltel, viva São Paulo! Viva! Viva Moura! Viva São Paulo! Hoje eu estou bem ouvido. Então tá bom. Então vamos dar início à nossa caminhada, mais uma caminhada noturna virtual. Não é como uma caminhada presencial, mas pelo menos graças ao empenho do Carlos, vamos deixar o primeiro agradecimento aqui ao Carlos, que continua bancando com todas as despesas dessa caminhada para que ela não morra. Já pensou? São mais de um ano que não acontece a caminhada. A última foi 12 de março de 2020. Olha quanto tempo. Então, primeiro agradecimento ao Carlos. Agradecer ao José Inácio pela presença, né, por ter estar aqui. Eu sei que vai ser sensacional. Tive o prazer de conhecer o vô dele lá em Itu, foi muito legal. Agradecer a Cecília, o pessoal da técnica, por estar colaborando para a caminhada acontecer, e agradecer a todos vocês que estão presentes. Se vocês não estivessem aí presentes, também não teria razão de ser a caminhada. Então, o nosso boa noite. Infelizmente, não podemos convidá-los a ir ao restaurante Vegetariano Apro, devido a essa situação de estar tudo fechado, tudo paralisado, mas esperamos que em breve tudo isso se resolva, e desde já o nosso agradecimento a todos vocês. E, José Inácio, é com você. Pode dar início. Muito bom, muito obrigado, Lércio. Eu agradeço todo mundo. Eu consigo ver aqui a família, os amigos, o pessoal que apareceu. Agradeço muito ao Carlinhos, ao Lércio, a Cecília, ao André, o pessoal da caminhada, o Carlos Moura, pelo convite. Muito contente de poder voltar. Eu já falei sobre esse assunto em 2013, em 2014 na caminhada, em 2019, e foi um projeto lá atrás. Em 2011, a gente conseguiu fazer uma exposição dos desenhos do meu avô lá em Piracicaba, então já tem mais de uma década aí que a gente conseguiu apresentar esse material. Então, hoje eu vou falar sobre os edifícios que o meu avô, José Inácio Coelho Mendes, ajudou a construir no centro de São Paulo. Eu separei algumas imagens para a gente tentar simular nossa caminhada, ficar um pouco mais dinâmico. Então, durante alguns minutos da apresentação, vocês não vão mais me ver. Quem quiser desligar as câmeras, talvez ajude a transmissão, né? Nessa hora a gente não vai estar se vendo, mas eu já fiquei bem contente de ver todos vocês aqui por enquanto. Muito bem, vou começar aqui compartilhando a tela. A gente fez um teste.
estava funcionando. Tá ok. Agora eu não vejo, não ouço vocês. Eu estou do lado oculto da Lua, então qualquer coisa vocês dão um sinal aí. Então nós vamos falar um pouco sobre a história da construção da cidade. E a gente conhece muitas pessoas famosas que deixaram nome na história, participaram, mas também tem outros que não ficaram conhecidos. E um deles talvez seja o meu avô. A gente sabe, né, as coisas que ele conta para a gente até hoje. Então eu vou tentar contar um pouco para vocês também. Durante a carreira dele, ele participou de muitas etapas da construção da cidade, começando com a medição dos bairros novos, que na época eram áreas vazias longe do centro, como Pacaembu, Itaim, ou até Alphaville. Participou da construção desses edifícios, da abertura da rodovia Castelo Branco, depois da montagem do centro de convenções da Anhembi, teve uma participação nas obras de Brasília, da cidade de Nova Argel, na Argélia, e a empresa que ele fundou e na qual os familiares trabalharam durante muitos anos, foi pioneira da construção industrial, talvez a primeira empresa de pré-moldado em concreto do Brasil. Então, essa carreira longa começou lá no interior, em Piracicaba. Eu pus aqui alguns desenhos que o meu avô fazia. Eu vou contar como isso aconteceu. Então, ele nasceu em 1925 lá em Piracicaba, completou 95 anos ano passado, continua aqui com a gente, cabeça ótima. Ele era filho e neto de fazendeiros. Já gostava de desenhar, de pintar. E ele decidiu fazer faculdade de agronomia, na Exalc, lá em Piracicaba, que ainda existe. Mas, num certo momento, o pai dele vendeu as propriedades da família, e aí ele decidiu mudar de carreira e também se mudar de cidade, ele foi para São Paulo. E isso foi uma transição muito comum na geração dele, não? O pessoal que saiu do interior foi para a capital e que abandonou a área rural, foi para a área urbana e começou a se interessar por outras atividades. Então, a intenção do José Inácio era ser arquiteto, e ele foi estudar na Poli, da USP, entrou em 1945. Na época, a arquitetura fazia parte do curso de engenharia. A intenção era entrar no biênio comum da engenharia e depois optar pela arquitetura. Esse segundo aqui é uma das ilustrações que meu avô fazia para o jornal, eu já vou contar. Então, a gente viu que ele saiu de Piracicaba, foi para São Paulo, foi estudar engenharia, e daí ele conseguiu o primeiro trabalho dele fazendo desenhos para o jornal, que era um jornal chamado A Noite. E entre 1947 e 48, ele trabalhou 6 meses para esse jornal. Ele fazia 3 desenhos por semana e saíam na primeira página. E os temas normalmente eram os serviços públicos, a política nacional, internacional, e tinha também muita coisa falando da cidade de São Paulo, umas crônicas de costumes e alguns desenhos de humor. Aqui a gente pode ver o bonde, né? E o conflito que tinha com a circulação de automóveis na época. E aí, nesse mesmo período, esse jornal à noite, quando eu pesquisei, encontrei uma manchete que dizia que São Paulo é a cidade que mais cresce no mundo. Talvez fosse um pouco de exagero, mas com certeza ela crescia de uma maneira assombrosa. Isso é um processo muito conhecido, né? Os arquitetos e urbanistas comentam que a cidade de Barro, desculpa, que era aquela das casas de taipa de pilão, foi substituída pela cidade de tijolo e depois pela cidade de concreto. E isso tudo num período muito curto. Foi justamente nessa época que meu avô trabalhou nesses projetos do centro. Só para dar uma ideia para vocês, o livro do Laércio, né, que quando começou em São Paulo, cita, por exemplo, o primeiro edifício chamado de Arranha-Céu em São Paulo, que era o edifício Guinle, de 1912. Tinha só 8 andares, para dar uma ideia.
E daí foram aumentando cada vez mais, né? O Sampaio Moreira tinha 13, o Martinelli 25. Essa forma de habitação em condomínio vertical foi se tornando cada vez mais presente. E a população crescia muito rápido também. Então, se imaginar a década de 30, 40 e 50, olha só, em 1930 tinha 900 mil habitantes em São Paulo. Em 1940, 1,3 milhão. E em 1950, 2,2 milhões. Então, o crescimento muito rápido. O número de os prédios que em 1937 eram 4.100 e poucos, em 1940, 3 anos depois, já eram 13 mil prédios. E em 1934 se construiu uma média de 14 prédios por dia em São Paulo. Em 1940, a média eram 45 prédios construídos por dia. Um crescimento muito rápido. O próprio jornal à noite dizia, tinha prédios que mal estavam prontos, já eram demolidos e substituídos por outros maiores. E a gente sabe que isso realmente acontecia. Pode passar aqui, André, por favor. Então, em 49, o meu avô José Inácio se formou engenheiro. Naquela época, você fazer uma boa faculdade era uma garantia de emprego. As empresas iam buscar os recém-formados na faculdade, literalmente na porta, para contratá-los. E ele conseguiu, então, seu primeiro emprego na área que ele tinha estudado, que era com a empresa chamada CNI, era Companhia Nacional de Investimentos. Nós vamos falar muito dela. A CNI era recém-criada e o meu avô conta que ele foi o segundo funcionário da empresa. O primeiro foi o contador que abriu a empresa, literalmente. Ele ficou lá na CNI de 1950 a 1952. Foi um período curto, mas muito intenso, assim como da cidade. Ele não chegou a ver pronto nenhum desses prédios em que ele trabalhou, mas o envolvimento dele foi muito importante. Aqui outra das charges que a gente vê, ele fez esse personagem que queria muito ter um carro para poder se locomover em São Paulo, e o problema de estacionamento era tanto que ele continuou tendo que andar depois de estacionar o carro. Isso era no Vale do Anhangabaú. A gente vê fotos antigas que mostram bem. Aqui um outro desenho, na Praça da República, um roubo de pneus em plena luz do dia. E é curioso porque em 2017, que são exatamente 70 anos depois desse desenho, meu avô conta que viu na televisão uma notícia falando da mesma coisa, que tinham roubado pneus de carro na Praça da República. Bom, podemos passar aqui de novo. E aqui mais uma charge dele, falando dos alagamentos, né? A proposta de transporte coletivo por barco em São Paulo, que agora voltou a ser uma proposta. O meu irmão trabalhou, aliás, num projeto desses lá na FAO, que seria recuperar os rios para usar para o transporte fluvial. Seria bem interessante. Bem, então esses desenhos aqui ilustram essa época de crescimento. Agora podemos passar para o próximo. Eu fiz um mapinha para vocês, em que a gente vê a área onde estão os 6 edifícios que a CNI construiu. A gente vê que é uma área muito pequena. Aqui onde tem um balãozinho, seria onde nós estaríamos se a caminhada estivesse acontecendo normalmente, né? O Teatro Municipal, talvez dê para reconhecer. Então, saía daqui da frente do Municipal. E a gente consegue fazer um percurso em espiral, né? Uma espécie de caracol aqui, que liga esses 6 edifícios. Vocês veem pela quilometragem, é muito curto, dá 3 quilômetros, 650 metros. São todos eles muito próximos. Talvez quem tem uma visão muito boa consiga até perceber aqui a silhueta do Copan em S, o Coliseu que faz um U. Enfim, a gente consegue perceber alguns detalhes. E bem embaixo da etiqueta Califórnia está o restaurante do Carlinhos, o Apfel. Ficou escondido aqui. Então, esse é o passeio que a gente vai fazer agora. Vamos lá, vamos começar. Vamos passar ao próximo. Tudo bem, todos esses 6 edifícios, hoje em dia, são tombados pelo Compresp, né, pelo órgão municipal.
e foram construídos num período relativamente curto, dentro da década de 50. Esse daqui é o Montreal, ele fica no fim da Avenida Ipiranga, lá onde junta com a Casper Libero. E aproveitando essa ponta, um ângulo bem fechado, o edifício tem essa forma arredondada na frente dele. Eu vou falar um pouco sobre a CNI, que era essa empresa que construiu esses edifícios. A sede era lá na Rua Álvares Penteado, no centro. Os donos eram o Orozimbo Loureiro e o Otávio Frias de Oliveira, que veio a ser o dono dos jornais da Folha, que viraram a Folha de São Paulo na década seguinte. Os dois, o Orozimbo e o Otávio Frias de Oliveira, tinham fundado antes um Banco Nacional Imobiliário, que é o BNI, em 1945. E como os bancos financiavam a construção imobiliária, eles decidiram criar sua própria companhia imobiliária, que é a CNI, vinculada ao banco. E a ideia era que a CNI fosse captar terrenos para contratar construtoras, incorporar, ou seja, constituir os edifícios, né, e depois vender a prestação, principalmente para a classe média. Então, era uma época em que começou a se popularizar a propriedade de imóveis, né? E é curioso que o BNI, o banco, era o Banco Nacional Imobiliário, foi uma revolução no setor dos bancos, né? O meu avô conta que os bancos até então ficavam lá na Rua Boa Vista, no centro, né? A maioria eram todos fechados para a rua, muito chiques, muito imponentes, e normalmente não recebiam os correntistas, né? Era um negócio de elite. E o Orozimbo Loureiro teve a ideia, copiando o Bank of America, que ele visitou nos Estados Unidos, de popularizar os bancos. Então, ele abriu as agências para fora, mudou a arquitetura das agências, com vitrine, com janela, parecendo uma loja. E facilitou o acesso às contas e o investimento, o financiamento imobiliário. E foi daí que vem essa atual arquitetura que a gente conhece das agências bancárias e essa ideia de popularizar os bancos. Vamos ver o próximo slide. Aqui a gente tem outra visão do edifício Montreal. Então, o Banco Nacional Imobiliário, BNI, foi constituído, criou a CNI, que era essa companhia. Ela não era uma construtora, a CNI comprava os terrenos, contratava construtoras, contratava os arquitetos e daí vendia os empreendimentos. E o José Inácio, engenheiro, foi então encarregado de criar o departamento de engenharia dessa empresa CNI. O chefe imediato dele, que era o José Floriano de Toledo, era o presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis, o que mostra essa visão de incorporadora, né? A ideia era procurar os melhores terrenos que pudesse fazer um edifício rentável. Aí, para isso, então, meu avô conta que ele desenvolveu uma metodologia, porque a compra de terrenos dependia muito do faro dos corretores. Ele quis dar um jeito mais científico para isso. Então, ele pegou o Código de Obras, que na época era o Código de Obras Arthur Saboia, era de 1929, era uma legislação que já tinha lá uns 30 anos, que regia, então, todas as edificações. E ele foi vendo rua por rua do centro quais eram as normas de recuo, número de andares, altura do prédio, volume construído, etc. E aí, com isso, ele foi fazendo desenhos do aproveitamento máximo de cada lote. Então, quando alguém dava o endereço do terreno, ele conseguia ver, pelo desenho que ele fez, qual o tamanho do prédio que dava para construir ali, qual seria o custo por metro quadrado e se valia a pena para a CNI construir esse prédio e ter lucro na venda. E essa metodologia acabou ajudando muito, porque os negócios eram muito rápidos e eles conseguiram um bom retorno financeiro. Podemos ver a sequência. Então, aqui tem outra visão do Montreal. O projeto dele, talvez alguns saibam, é do Niemeyer. Então, a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente. O Niemeyer projetou
o aspecto, né, do edifício. Ficou pronto em 54 para as comemorações do quarto centenário. O meu avô, José Inácio, na época, estava na CNI, mas não trabalhou nessa obra, especificamente. Ele estava bem no começo dele na empresa. E como eu falei, a CNI tinha muitas obras ao mesmo tempo, a entrega era muito rápida. Só para ter uma ideia, no Montreal, nesse edifício aqui, em um mês fundiram 5 lajes. Não, o pessoal da área técnica acho que vai apreciar esse dado. E isso trabalhando em turnos de 24 horas por dia, revezando os operários. No caso do Montreal, tinha 400 trabalhadores empregados nessa obra. Era realmente vertiginoso. Podemos ver o próximo. Aqui uma foto muito bonita que eu consegui achar, vendo de dentro do edifício, mostra bem esse quebra-sol, o tal do o brise-soleil, os brises, né? Foi muito usado nessa época. Nesse caso, eles são amarelos, que dá essa característica para o edifício Montreal, é bem interessante. Eles são horizontais e quebram o sol, deixam o interior mais confortável. E segundo uma propaganda da CNI na época, é o primeiro edifício do Brasil que conta com esse dispositivo de brises. A entrada do Montreal ela é feita por um meio subsolo. Talvez no slide anterior dê para ver um pouquinho. Eu não consegui uma imagem boa disso. Quem já passou lá talvez tenha visto. A entrada é uma escadaria para baixo, que é um recurso que foi usado depois também em outros prédios da companhia. E tem um painel do Di Cavalcanti lá dentro, um mosaico de pastilha de vidro. No térreo é uma galeria comercial, tem loja, restaurante, enfim, e em cima são apartamentos. E é interessante que o edifício Montreal foi tombado e na época que ele foi feito, ele provocou uma atualização do Código de Obras. Então, aquele tal Código de Obras Arthur Saboia, que meu avô tinha usado, acabou sendo atualizado por causa dessa construção e foi por causa também desse edifício que regulamentaram as kitnets, porque é o tipo de apartamento que tem nele. Vamos ver o próximo agora, que é um dos mais famosos, ou talvez o mais famoso de São Paulo. O Copan. Esse teve uma história mais longa de construção. Ele fica lá na Avenida Ipiranga, né? Acho que todo mundo conhece, né? Ele foi criado em 1951. Inicialmente era para ser um hotel, né? Um conjunto complexo com lojas, apartamentos, pela Companhia Pan-Americana de Hotéis e Turismo. E é daí que vem o nome dele, Copan, da Companhia Pan-Americana. Acabou que por vários problemas não ficou pronto, mas se manteve a obra e ele acabou virando um prédio de apartamentos com um comércio no térreo. Então, vamos ver o próximo aqui. Tem um monte de imagens legais do Copan na internet, tem uma história muito interessante, tem um livro do Carlos Lemos só sobre o prédio. E esse é um dos edifícios construídos pela CNI, e o que fazia essa empresa era contratar arquitetos muito famosos na época. Então, Abelardo de Souza, Franz Hebb e o próprio Niemeyer. O Niemeyer já era muito conhecido tanto no Brasil como no exterior. E em São Paulo ele teve uma presença marcante por causa das comemorações do quarto centenário. Ele foi contratado para projetar o Parque de Ibirapuera, todos aqueles edifícios. E nessa época a CNI aproveitou para contratá-lo para fazer também edifícios residenciais e comerciais, e o nome, o retrato dele eram muito usados nas propagandas da empresa para usar esse prestígio, né? Credibilidade também. Então, o Niemeyer fez 5 projetos para a CNI, de um total de 9 que ele fez na cidade de São Paulo, entre 1950 e 2005. Então, vocês veem que nesse período grande de 55 anos, mais da metade desses projetos que o Niemeyer fez, 5 deles foram nesses 5 anos de 1950, 55 e foram para a CNI. Podemos ver o próximo slide.
Aqui a gente vê algumas propagandas originais. Dá para ver o nome da companhia Panamérica, Hotéis e Turismo, dá para ver o nome do Banco Nacional Imobiliário. Eles mostram aqui desenhos artísticos do que seria o Copan. E o edifício de hotéis que tem na frente dele acabou ficando um pouco diferente. Falam da inauguração, comparam com o Rockefeller Center, lá de Nova York. Agora eu vou falar um pouco, então, do esquema de produção que tiveram esses edifícios. Muitas obras ao mesmo tempo, que era uma operação muito complexa, né? O Otávio Frias, então, que era diretor do BNI, sugeriu que se estabelecesse um escritório filial em São Paulo. Uma filial do escritório do Niemeyer, para eles poderem agilizar os projetos. Isso foi em 52. A sede ficava lá na rua 24 de Maio, no centro. E para chefiar o escritório, o Frias sugeriu o Carlos Lemos, que na época era bem jovem, ele tem a idade do meu avô, né? E 95 anos, não sei se ainda está vivo hoje o Carlos Lemos. Foi formado pela primeira turma do Mackenzie. O Carlos Lemos, então, chefiou esse escritório filial em São Paulo, que ficou encarregado dos projetos do Ibirapuera e desses 5 que o Niemeyer projetou para a CNI. Eu falei que a gente vai ver 6, porque o outro é uma pequena surpresa. Então, o que acontecia? O Niemeyer vinha para São Paulo só pouquíssimas vezes, geralmente muito no começo ou muito no fim do processo. Quando era no começo, ele vinha com uma equipe de desenhistas, ficava 48 horas em São Paulo, eles chamavam isso de viradas. Não é de hoje que tem as viradas, né? E eles ficavam 48 horas seguidas trabalhando para fazer os desenhos, plantas e projetos e apresentar para a prefeitura. E as outras poucas vezes em que ele vinha era para o lançamento dos prédios. O que acontecia então é que o projeto arquitetônico de verdade, né, todo o detalhamento, todas as plantas técnicas, eram feitos pelo Carlos Lemos, pela equipe dele, nesse escritório filial. Muitas vezes até se atribui a autoria dos projetos ao Carlos Lemos. Isso porque o Niemeyer, depois de Brasília, renegou essas obras paulistanas dele, que eram empreendimentos comerciais. Então, ele já tinha ficado muito famoso e ele não queria mais ficar ligado a essas obras que ele deixou em São Paulo. Vamos ver o próximo slide aqui. Aqui tem uma imagem aérea do Copan. Eu achei legal conseguir essas fotos. Eu sei que a caminhada realmente era muito bacana, por estar lá dentro dos lugares, né? Mas esse virtual tem algumas vantagens, né? A gente consegue ver essas imagens que não veria normalmente. É bem impressionante essa daqui. Esse formato em S, que é muito famoso, ele foi feito para aproveitar o terreno, que é um terreno meio triangular também. Entre a Rua Araújo, a Avenida Ipiranga, é meio esconso para fazer um edifício grande. Tem uma área de mais de 10 mil metros quadrados. E a fachada do Copan também tem aqueles brises, igual do Montreal. E além de servir para conforto térmico, eles dão um aspecto mais esbelto para a estrutura, porque é um edifício enorme, muito maciço, e sem isso ele poderia parecer muito pesado. Eu acho que foi realmente um recurso que funcionou muito bem. Acho que a gente pode ver o próximo, que deve ter isso, um projeto de como seria o Copan. Essa foto eu achei num artigo aquele site. Eu não sei exatamente o que é. Eu acho que é uma maquete, mas não dizia lá o que era. Então esse é o que deveria ter sido o Copan. Vocês veem que o S era mais pronunciado. Em cima ele tinha uma espécie de área de lazer, hoteleiro, e o prédio de escalado era maior, né, do que ficou hoje. Então essas obras começaram em 53, sob a supervisão do Carlos Lemos. Foram muito lentas. Elas, em um ano, tinham chegado ao 3º piso, ao contrário dos outros prédios da CNI,
O volume construído era realmente gigantesco. E teve também problemas, porque o Niemeyer, em 56, foi chamado pelo Juscelino Kubitschek, presidente, para ser o arquiteto principal de Brasília. Então, ele se desinteressou pelas outras obras dele, algumas em andamento. Ele fechou o escritório filial em São Paulo, que na verdade acabou virando o escritório do Carlos Lemos. E em 58 ele fechou o próprio escritório dele no Rio e foi morar em Brasília, no canteiro de obras. E isso acabou atrapalhando a construção do Copan. Podemos passar para o próximo aqui, tem mais uma visão de trás, né? Outro problema é que o BNI sofreu uma intervenção federal e a investidora do Orozimbo, que tinha o sobrenome dele, Roxo Loureiro S.A., entrou em falência. E eles eram os incorporadores do Copan e dos outros edifícios. E isso também atrasou as obras, e só em 57 os ativos que sobraram do BNI foram comprados pelo Bradesco. E aí as obras retomaram. O meu avô José Inácio conta que teve uma certa intriga política com algum ministro, enfim, não foi só uma questão econômica, né? Teve também um outro problema que levou ao fechamento do BNI e da CNI também. Mas, enfim, esse projeto original que vocês estão vendo, ele era ainda maior do que nós temos hoje no Copan. E ele previa, pelo que me falou, meu avô também tinha ideia de uma laje que ligaria os dois edifícios. Exatamente. Aqui a gente não vê como seria possível isso. Mas a ideia é que no teto tivesse jardim, piscina, clube de lazer, um jardim suspenso, galeria de lojas, enfim. Isso tudo acabou sendo eliminado ou simplificado, e essa torre muito grande virou uma torre menor do que o Copan, que é hoje aquele prédio da Agência Nova Central do Bradesco, que foi quem comprou o restante do BNI e da CNI. Vamos ver o próximo aqui, por favor. Né? Aqui tem uma foto mais próxima, uma foto atual do prédio como ele é mesmo. É curioso, né? Porque a fachada é bonita da Avenida Ipiranga, aquela com os brises horizontais, é a que todo mundo conhece. Essa daqui são os fundos, e tem essas escadas de incêndio acrescentadas posteriormente, né? E, enfim, é uma imagem meio vertiginosa também, se imaginar tanta gente morando junto dessa forma, né? E aí, finalmente, o Copan foi inaugurado em 66. Ele tem mais de 2.000 moradores, uma estimativa. A gente ouve muito falar, né, de mais de 5.000, etc., mas isso é impossível. Eu já consultei a administração do imóvel, fui lá pessoalmente. Se a gente pensar que ele tem 1.160 apartamentos e que mais de 900 apartamentos são kitnets, é impossível você colocar 3 ou 4 pessoas por apartamento. Então, esse dado de 2.000 moradores, mais ou menos, é muito mais plausível. E é curioso porque é uma população maior do que 547 municípios brasileiros. Então, o edifício sozinho é maior do que 500 e tantas cidades do Brasil. Bom, uma outra particularidade interessante é que os elevadores, eles atendem 2 andares. Para economizar no custo da obra, o elevador ele para no meio, ele tem uma rampa que vai para cima e uma rampa para baixo. Assim, você consegue fazer metade dos elevadores no prédio. Então, continua tendo essa área comercial no térreo, que é bem diversificada, é aberta para a rua, tem mais de 70 lojas. Tinha um cinema que, até onde eu me lembro, estava fechado. E, no fim, o Copan ficou com uma área construída de 115.000 metros quadrados, ou seja, a maior edificação em solo brasileiro. E eu não consegui confirmar esse dado, mas é o edifício residencial com a maior área construída no mundo. Agora, outros dados realmente comprovados, lá na sala da administração do Copan, eles têm o certificado na parede, dado pelo livro dos recordes, o Guinness, que é a maior estrutura em concreto armado e é o maior prédio de apartamentos do Brasil.
E o Copan é tão grande que a Prefeitura de São Paulo deu um CEP próprio para ele. Vamos ver o próximo agora. Aqui umas fotos mais antigas, então. Eu vou falar mais do trabalho que teve o meu avô, né, nesse prédio, que era Engenheiro Mendes, como ele era conhecido na empresa, né? Ele participou de todas as etapas iniciais, desde o levantamento de terreno, demolição das casas que tinha lá. Vocês estão vendo aqui a antiga Vila Normanda. Tinha essas casas aqui em estilo normando, de chalé, que foram demolidas. E depois da demolição, a CNI unificou os lotes para poder incorporar a obra. Aqui deve ser uma foto do início, né? Falou que em um ano tinham feito 3 pisos, é mais ou menos o que aparece nessa foto aqui. Digamos, 53, talvez. 52, 53. Nesse espaço que tinha a Vila Normanda, também tinha um cinema, o Cine Odeon, bem conhecido. A saída dele, a entrada seria onde a gente está vendo aqui as casinhas, né? A saída seria para o fundo, a saída dava para a obra do Copan. E o cinema pediu para não ser demolido até passar o carnaval, porque eles tinham um baile de carnaval no salão, que era muito famoso e gerava muita renda para eles. E aí, para continuar funcionando com o alvará de corpo de bombeiros e com a obra no fundo, eles tiveram que encontrar uma solução, porque as obras do Copan deixaram uma cratera atrás do cinema. E aí foi o meu avô encarregado de achar uma solução para isso. Ele projetou uma passarela de madeira que saía do cinema e atravessava o buraco da obra por cima do vazio até o outro lado. Uma solução bem arrojada para a época. Vamos ver uma outra foto no próximo slide. Aqui já está subindo um pouco mais, a gente está vendo de outro ângulo. Eu sempre acho muito curioso que a arquitetura desses prédios, a arquitetura modernista, ela é um padrão de modernidade até hoje. Ela era muito usada para vender os edifícios. Foi um momento muito importante da arquitetura no Brasil e no mundo todo. E até hoje elas passam para a gente uma impressão de modernidade, essas obras. Mas na foto a gente vê os carros como parecem muito antigos, né? 70 ou 60 anos depois. E rua de paralelepípedo, essa fiação exposta, enfim. Eu sempre acho um contraste interessante nessas fotos. Bom, outra atribuição que o meu avô teve na obra do Copan era avaliar os edifícios vizinhos, porque depois de demolir a vila, o cinema, escavar o buraco, começaram a fazer as fundações do Copan. Dá para imaginar como tem fundação um edifício desse porte. E ainda por cima todo curvo, então não dava para fazer nada perpendicular, em grelha, né? Tinha que marcar uma por uma as fundações. E tinha um predinho aqui perto, num quarteirão vizinho, que uns 7 andares de altura não tinha mais planta de fundação. Aí o meu avô foi lá com os engenheiros avaliar, pediu uma sondagem, viram que o predinho tinha estaca de eucalipto e estavam podres, então a broca passava, varava de um lado ao outro as estacas. Falou, com a perfuração de fundação do Copan, esse prédio vai cair. E a CNI não queria comprar o prédio, enfim, ficou esse problema. A solução que o meu avô encontrou era substituir as fundações do prédio pequeno por baixo do prédio. Então, eles arranjaram macacos hidráulicos, sustentavam o prédio por baixo, tiravam a estaca de madeira e botavam uma estaca de concreto por baixo. Sem ninguém sair do prédio, pessoas continuavam morando. E para garantir a estabilidade, colocaram um pêndulo no teto do prédio para verificar que o edifício estava vertical a todo momento. Acho que deve ter sido bem emocionante para quem morava lá. Deixa eu me ver o próximo slide, se já estamos nele aqui. Ah, olha que bonito. Aqui já está quase pronto. Dá para ver bem grande o nome da CNI. Então, e as próprias fundações do Copan exigiram uma outra técnica muito ousada também. Para cavar as fundações, o meu avô, José Inácio, bolou uns cubos de concreto ocos, tinha mais ou menos 2 metros de aresta, cabia uma pessoa dentro,
Esses cubos eram colocados no local de cada fundação, entrava uma dupla de operários neles, eles iam cavando manualmente com pá, e tinha uma abertura em cima do cubo, eles jogavam para fora a terra, né? E isso ia fazendo o cubo afundar, eles iam cavando embaixo dos próprios pés, né? Aí o cubo ia descendo com eles dentro. E imagina a profundidade da fundação, chegava um momento que eles estavam presos dentro de um cubo de concreto a vários metros abaixo do nível do solo, né? E foi assim que foi feito o buraco, onde depois se preencheu com concreto para fazer as fundações. Eu já vi os croquis que meu avô fez disso, eu acho uma coragem impressionante do pessoal que trabalhou lá dentro, e a solução também era solução muito engenhosa. Bem, então o Compresp também tombou o Copan. Todos esses edifícios foram tombados mais ou menos na mesma época, entre 2012, um pouco antes, um pouco depois. E eu acho interessante que a concepção original do Niemeyer, apesar de ele ter renegado a obra, é uma das obras mais interessantes dele, porque é um edifício que é aberto para a cidade, ele tem esse térreo que é praticamente uma praça, e ele tem apartamentos que vão desde 3 ou 4 dormitórios até as kitnets, então ele junta todas as classes sociais num mesmo edifício, e hoje em dia são as soluções que se propõem para você recuperar o espaço urbano, você ter funções mistas de residência, de comércio, você ter pessoas diferentes morando juntas, e um espaço aberto para a rua para favorecer a interação. Eu não vou comentar muito aqui sobre a obra do Niemeyer, né? Depois, quando ele foi para Brasília, ele tinha um estilo mais monumental, mais formalista aqui, mas eu acredito, como muitos arquitetos que eu já li, que essas obras desse período dos anos 50 são muito interessantes, talvez até mais interessantes do ponto de vista funcional e urbanístico do que os edifícios monumentais mais conhecidos. Vamos ver um outro, então. A gente está no terceiro edifício do nosso passeio, que é a Galeria Califórnia. Talvez vocês já conheçam, tenham passado em frente. Fica lá na Rua Barão de Itapetininga, no centro. De novo, é um prédio aberto para a rua, né? Uma galeria comercial, é uma antecessora dos shopping centers, né? Só que com essa concepção de que ela é um espaço permeável, você pode atravessar a galeria e sair do outro lado, na Rua Dom José de Barros. Aliás, no centro tem muitos prédios desse jeito. Você consegue atravessar vários quarteirões por dentro das galerias. E elas são um espaço muito interessante até hoje. Algumas lojas são até de época, né, 60 anos atrás. Então, voltando ao esquema de trabalho da CNI, a gente falou que o escritório filial do Carlos Lemos fazia os projetos, né, com uma equipe enorme de desenhistas, uma sala cheia de pranchetas. Um arquiteto principal fazia um projeto, depois os outros detalhavam, os desenhistas faziam os detalhes, e tinha os projetos de estrutura, de elétrica, de hidráulica. Era um monte de coisa. E alguém tinha que ser responsável por se certificar que todos esses projetos estavam em harmonia. E esse alguém era o engenheiro Mendes. Então, ele que tinha que olhar um por um as plantas de elétrica, de hidráulica, de estrutura, fachadas, os cortes, levantamentos, tudo, para que não tivesse discordância e para que não afetasse a arquitetura externa, porque, afinal, o que se vendia, além do agenciamento interno, eram os projetos do Niemeyer, as fachadas e tudo mais. Uma responsabilidade muito grande. E aí, para isso, o meu avô se encontrava, às vezes, com o Niemeyer, com o Carlos Lemos, mas principalmente com toda a equipe técnica, todos os engenheiros de várias áreas e com os mestres de obra também. Porque depois de garantir que todos os projetos estivessem uniformizados, o meu avô também acompanhava a execução deles no canteiro de obras. Então, realmente pegava todas as etapas de produção. Vamos ver aqui um próximo. Acho que a gente vê uma visão interna, olha aí. Então, esse projeto aqui de 51, da galeria, dentro, as fachadas das lojas acompanham uma curva. Vocês estão vendo que tem as pilastras, o teto faz um S, né?
um zigue-zague aqui. As lojas acompanham essa forma ondulante e tem esse elemento vazado no teto, que é bem característico da época também. É um espaço bem legal lá dentro. No próximo, a gente pode ver aqui. Uma das curiosidades é que tem um painel de mosaico de pastilhas, de autoria do Portinari, um pintor famoso. Um painel enorme, ele tem 6 metros de altura, que é todo esse pé direito, por 20 de comprimento. Eu não consegui achar uma foto boa dele, mas aqui dá para ver um pedaço dele. E é curioso que o projeto original desse mosaico era para ser um mosaico figurativo, que era inspirado no Monumento às Bandeiras, aquele do Brecheret, que fica lá no Parque de Ibirapuera. Tudo isso estava acontecendo na mesma época em São Paulo. Só que aí, conta o Carlos Lemos que, por falta de tempo, Portinari disse que não ia dar para fazer um monte de bandeirantes, canoas e cavalos e índios, ia ficar muito complicado fazer esse mosaico. Ele optou por fazer um desenho abstrato com poucas cores, e que, segundo dizem, é o único painel abstrato que o Portinari fez, e está lá na Galeria Califórnia. Quando eu visitei já faz uns anos, não estava muito bem conservado. Mas aqui, uma foto um pouco mais recente, parece que melhoraram, enfim, pelo menos puseram uma barreira aqui para impedir que o pessoal se aproxime muito. E eu acho muito legal, né? Dentro desses edifícios, como no Montreal, tem um painel do Di Cavalcanti, no Triângulo a gente vai ver que também tem, aqui na Galeria Califórnia você tem obras de arte de grandes artistas brasileiros e até estrangeiros, em outros casos. Podemos ver o próximo. Aqui a gente tem um detalhe da fachada. Eu peguei umas fotos do Eli, o nosso amigo da caminhada. Ele cedeu para mim. E a gente vê em 2011, 10 anos atrás, como a fachada estava mal cuidada. Porque as lojas, entre essas pilastras em V, modificavam a esquadria, a fachada, o acesso térreo. E tinha um problema de manutenção também, né? Essas pilastras em V, vocês talvez reconheçam que é um estilo bem característico do Niemeyer, né? Foi muito usada depois em Brasília, e ele já tinha usado em Belo Horizonte, no Rio, aquele antigo prédio do Detran em São Paulo, que virou o MAC. E isso era uma característica dos edifícios modernos, né, que o Le Corbusier pregava. Então, o edifício apoiado em pilotis, que não encosta no chão, tudo mais. Só que o arquiteto suíço Max Bill, quando visitou São Paulo durante a obra, criticou muito essas pilastras. Ele achou que elas eram muito grandes, muito volumosas e que não tinham muita função, enfim. E isso causou toda uma polêmica. Os arquitetos brasileiros, em artigos na imprensa, ou defendiam o Max Bill ou defendiam o Niemeyer. E foi a primeira vez, pelo menos até onde eu consegui levantar, que o Niemeyer veio a público para explicar o estilo dele e defender as opções dele. Então, ele escreveu artigos na imprensa explicando o partido arquitetônico que ele acabou depois adotando como uma marca pessoal e depurando, né? A gente vê o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto e outras obras dele que usam variações dessas colunas que ficaram tão famosas. Aí podemos ver o próximo, a gente fica um pouco mais feliz que 10 anos depois, pelo menos melhoraram, fizeram um restauro na fachada, uniformizaram essas esquadrias das lojas que dão para a rua. Enfim, fiquei contente de ver que o prédio está melhor cuidado, que afinal é um patrimônio da cidade e de todo mundo, né? Eu não tenho nenhum dado muito atual, mas eu me lembro que em 2008 uma universidade, Uniesp, tinha comprado o subsolo da galeria, cujo acesso é na escada que fica do lado daquele mosaico do Portinari, né? Era um antigo cinema, Cine Barão. Todos esses edifícios tinham cinemas antigamente, né? Era uma marca de prestígio, gerava renda. As pessoas tinham o hábito, né, de ir ao centro, de andar a pé, de frequentar as galerias e de frequentar cinemas de rua. Esse Cine Barão, como todos os outros do centro, fechou, tinha virado um bingo, depois virou igreja. O do Copan, acho que foi um itinerário parecido. Mas
Eu tinha pesquisado que a faculdade Uniesp ia usar como auditório, não sei em que estado se encontra atualmente. Mas, enfim, a gente vê que pelo menos já teve essa melhora aqui. Agora, então, o próximo é aquela surpresa que eu falei para vocês, porque eu falei de 6 edifícios. 5 deles foram projetados pelo Niemeyer. Esse daqui, ele foi projetado inteiramente pelo meu avô, então o engenheiro José Inácio Coelho Mendes é que é o autor dele. Eu me lembro que o Laércio, no passeio, ficou contente de ouvir essa informação, porque é um edifício bem marcante, o Coliseu, está lá no Largo do Arouche, e as pessoas não tinham uma informação precisa, né, de quem ele era. Então ele foi construído pela CNI, mas ele foi projetado inteiramente pelo meu avô José Inácio. Do lado esquerdo dessa imagem que vocês estão vendo tem a Avenida Duque de Caxias e a gente está aqui no Largo do Arouche olhando para ele. São 3 edifícios, na verdade, é o Coliseu, Capitólio e Palatino. Eles formam uma espécie de U. Então tem 2 braços do U na nossa frente e a outra parte do fundo aqui. E essa construção terminou em 1954. E o meu avô ficou muito contente de fazer, porque, como vocês viram, ele entrou na CNI logo no começo, fundou o departamento de engenharia, criou uma metodologia de estudo de terreno, e ele foi ganhando mais responsabilidades, né? O Montreal ele não trabalhou, o Copan ele já tinha uma participação muito importante, na Galeria Califórnia ele acompanhou também, daí o Coliseu, a CNI pediu para ele fazer um estudo de viabilidade. Ele fez um anteprojeto que ficou tão bom que aí entregaram para ele o prédio, ao invés de entregar para um dos figurões, como ele falava. E ele fez tudo, então, todos os projetos, a obra inteira, o acompanhamento, e ele pôde dar o nome. E como era um edifício monumental, enfim, ele escolheu esse nome Coliseu e completou com o nome de 2 colinas de Roma, que são Capitólio e Palatino. O próximo slide mostra uma foto bem legal aqui. Obrigado, André. Uma foto noturna do Eli. Aí vocês podem ver a fachada, tem uns elementos salientes verticais que dão ritmo, tem uns terraços horizontais. É um projeto bem legal. E aqui embaixo da imagem a gente vê uns elementos vazados, como tinha lá no teto da Galeria Califórnia, né? É bem típico da época. Esse espaço bem iluminado aqui embaixo, os elementos vazados, era a entrada do cinema. Então, esse aqui também tinha um cinema. E o desafio era que, dentro da sala de cinema, não podia ter pilares que impedissem a visão da tela. Então, meu avô teve que projetar um vão livre muito grande. E a altura do pé direito também era de 5 metros. E aí, como aqui tinha esse vão livre com o teto do cinema, não podia ter nenhuma torre de apartamentos em cima. E é por isso que tem essa forma em U. Então, esse vão todo do U que vocês estão vendo é o teto do cinema. Que, enfim, também teve um processo de decadência esse cinema, mas o térreo desses 3 edifícios tem umas portarias bem bonitas, e tem uma parte comercial aqui no térreo, e os apartamentos em cima. Agora vamos ver o próximo. O próximo que é um edifício pequeno, mas talvez bem conhecido também, que é o edifício Triângulo. Esse é um prédio todo comercial, diferente dos outros, né? O Copan, Galeria Califórnia, Coliseu, esses todos têm apartamentos com comércio embaixo. O Triângulo é todo comercial. Tem esse nome por causa do formato do terreno. Ele está num cruzamento entre a José Bonifácio, Quintino Bocaiúva e Rua Direita. O terreno forma um triângulo. Esse lugar era o Largo da Misericórdia, né? Na cidade antiga, né? Hoje em dia, como as ruas do centro são muito apertadas, é até difícil identificar onde era o largo, porque só tem estreito. Ó. É curioso que o edifício Triângulo ele é implantado direto no calçamento.
E a entrada é feita por um meio subsolo, como lá no Montreal. Você entra para baixo nesse edifício. Podemos ver o próximo. Obrigado. Essa é outra foto bacana que eu consegui achar, uma visão difícil da gente ter. Eu já subi lá, conheci o zelador, muito legal. Ele adora o prédio, tem uma pasta cheia de recorte de jornal, enfim, contou muita coisa interessante. Vocês estão vendo lá em cima, é a casa do zelador, tem um jardim, tem um terraço, tem um espaço bem grande. Tem uma vista muito interessante da cidade. E essa foto mostra que o projeto, que era um projeto do Niemeyer, de 53, foi alterado já durante a obra por causa da legislação. A gente falou já no Código de Obras. Também. Naquele lugar não poderiam fazer um bloco único, como era o projeto, né? O projeto original era prismático, um bloco inteiro de faces paralelas. Então tiveram que fazer um recuo nos andares superiores por causa da legislação. Até que ficou interessante, eu acredito. Então a gente viu que no nível térreo tem as lojas, né? E depois os andares de escritórios, salas comerciais. E é curioso porque, como tem esses 3 andares menores, eles têm menos conjuntos em cada andar, e a escada, quando chega lá em cima, ela começa a girar também para o outro lado. Uma característica engraçada da obra. E a planta de cada andar é única, porque na arquitetura modernista tinha um partido arquitetônico de você ter uma fachada livre. Você apoia o prédio em pilotis, tem uma estrutura interna e a fachada é toda livre. Por isso que pode ser fachada de vidro. E a parte interna também não tem parede estrutural que segura. Então você pode agenciar como você quiser. Acaba sendo bem versátil. Vamos ver o próximo aqui. Esse edifício triângulo, aqui é uma foto bem dramática. Eu mesmo fiz no Street View do Google. O prédio é bem mais modesto. Aqui ele parece aquele Flatiron, que é um prédio famoso de Nova York, tem forma de ferro de passar roupa. Mas dá para ver bem a fachada dele. Antigamente, esse edifício triângulo também tinha os brises horizontais, o quebra-sol. Só que eles eram de madeira e acabaram se estragando. A função deles era desviar a água da chuva para longe da fachada, né? E ele também dava uma silhueta mais esguia para o prédio. Mas aí, como foram se estragando com o tempo, em algum momento a administração do prédio simplesmente retirou e trocou por uma fachada de vidro preto, que não combinou muito, na minha opinião pessoal. Tem esse monte de ar-condicionado que parece umas verrugas, mas enfim, são as vicissitudes desses prédios do centro, né? A conservação deles nem sempre respeita o projeto original. E o projeto original também nem sempre se adapta ao passar dos tempos, então é uma situação bem delicada. Vamos ver o próximo. Isso, é a foto do Coloto, também cedeu para mim. Aqui a gente vê o mosaico, a entrada para baixo, que é a portaria do edifício. Esse mosaico do Di Cavalcanti, que também fez lá no edifício Montreal. Retrata trabalhadores estilizados. E dá para ver aqui, tem um risco vertical, que é o trilho da porta de aço. Não sei se foi uma boa ideia colocar ele aqui. E dá para ver a diferença, né? A parte de dentro, muito limpa, bem cuidada. A parte de fora, que é do nosso lado direito na imagem, a gente vê que o mosaico foi danificado. Essa é a parte que dá para a rua, direto no calçamento. São ruas de pedestre, né? Não lembro qual delas, José Bonifácio, eu acho. Então, essas ruas de pedestres do centro. E quando o prédio fecha de noite, tem uns bares que põem mesa aqui na calçada, e também tinha os moradores de rua que ficavam aqui, eles acendiam fogueira, a fogueira acabou estourando as pastilhas de vidro. Enfim, tem um problema social aí também, mas o fato é que acabou danificando a obra, né? Tentaram fazer uma restauração, mas não ficou, nem chega a ser uma restauração, foi um tapa-buraco, né? Com pastilha branca e perdeu uma parte do desenho.
eu vi em imagens recentes que continua assim. E o zelador tinha falado para mim que eles queriam restaurar, mas que custa caro e o condomínio não estava conseguindo fazer isso. Mesmo assim, foi tombado também, esse edifício. A fachada foi tombada, apesar das alterações, e espero que possa ajudar a recuperar um pouquinho. Muito bem, o próximo é o nosso último, o edifício Eiffel. Esse é um prédio de apartamentos também, com comércio no térreo, fica lá na Praça da República. Do lado esquerdo da nossa imagem tem a Rua Araújo, do lado direito a Rua Marquês de Tu, para quem conhece São Paulo. E tem essa forma de oratório, né? Como a gente, meu avô dizia isso também, parece aquele oratório que se abre. De novo, como no caso do Copan, a forma tem um interesse estético, arquitetônico, mas ela foi pensada também para aproveitar ao máximo o terreno. E, de novo, é uma ponta, não é perpendicular, fica uma ponta meio triangular apontando para a Praça da República. Vários desses terrenos têm uma forma irregular que é difícil de aproveitar. E aquela metodologia que meu avô criou e os projetos arquitetônicos do Niemeyer conseguiram dar uma utilidade máxima para esses espaços. Na frente tem um canteiro, tem umas árvores grandes, é um lugar bem bonito, tem uma pracinha na frente do edifício. Podemos passar para o próximo. Aqui, quando meu avô começou a trabalhar para a CNI, as obras do Eiffel já estavam em andamento. E era um grande sucesso essa construtora. Enfim, aliás, eu mesmo me corrijo, né? Não era construtora, era uma incorporadora. Era uma investidora, tanto que eu ia de Companhia Nacional de Investimentos. Mas, enfim, a CNI fez muito sucesso e os próprios proprietários de terreno começaram a levar para ela os terrenos para vender. E, num certo momento, a CNI conseguia incorporar a obra em um dia, porque o Orozimbo chamava os investidores para uma sessão de venda antecipada, não tinha nem maquete, nem planta, era tudo na base do convencimento mesmo. E aí, quando eles abriam para o público, já estava quase tudo vendido e esgotava no mesmo dia. Eles também usavam isso como argumento comercial. Esse projeto, de novo, do Niemeyer, né, de 53. E dizem que é o primeiro edifício de São Paulo, e talvez do Brasil, que tem unicamente apartamentos duplex. Eu não sei se aqui na foto dá para ver muito bem. O próximo tem uma imagem bem legal, que é de dentro. Vocês conseguem ver aqui o pilar que sustenta. Vocês estão vendo que não encosta na fachada, a fachada inteira de vidro. Aquela fachada livre que eu falei para vocês, da arquitetura modernista. À esquerda tem elemento vazado muito típico da época, principalmente no Brasil, né? Foi uma linguagem assim, vernacular da arquitetura brasileira. E eu gostei de ver essa imagem, nunca tinha entrado nesse edifício. Então eu dizia que eram apartamentos duplex e um projeto inteligente, porque a sala fica no andar de cima do duplex. Isso isola os quartos, quer dizer que se você está no quarto do seu apartamento, em cima de você tem a sua própria sala, onde você não está. Então, você não tem barulho de vizinho no andar de cima. E as coberturas nas 3 abas, né, do edifício são até triplex. Um apartamento de alto padrão. O último slide que a gente vai ver aqui tem outra foto bem bonita do Nelson Con, que eu peguei na Vitruvius. A gente consegue ver bem o formato do edifício Eiffel. Embaixo dele, à esquerda, tem o Colégio Caetano de Campos. Meu pai estudou lá, ele vai gostar de ver aqui. Tem as árvores da Praça da República, continua um lugar bonito apesar de tudo. Outros edifícios famosos aqui à esquerda, tem o Hilton Hotel. Enfim, ficou uma foto bem bacana essa aqui.
E é curioso que esse edifício Eiffel que a gente está vendo aqui de frente, vocês estão vendo lá embaixo dele, tem toda essa área comercial, tem um terraço com um restaurante, Terraço Nobre, um lugar bem legal também. Mas toda a parte de trás do edifício é fachada cega. Curioso. Então, aqui na frente tem todas as janelas e atrás nenhuma entrada. E esse é outro edifício também da CNI que foi tombado. Bem, então eu estou quase acabando esse nosso passeio. A gente pode passar para o próximo slide. Vou voltar a mostrar alguns desenhos. A gente viu, então, nessa área bem pequena do centro, que tinha 6 edifícios feitos pela CNI, 5 projetos do Niemeyer, um projeto do meu avô, José Inácio, e nós vimos o trabalho dele na CNI, que passava por todas as etapas da construção, vários desafios particulares de cada obra. Como ele mesmo disse, foi a melhor pós-graduação que ele poderia ter. Com essa experiência, depois ele abriu a própria empresa de engenharia, que chegou a ser uma das maiores no país, enfim, uma grande inovadora, e deixou esse legado para a cidade. Agora cabe a nós, né, cabe aos habitantes atuais cuidar desse patrimônio. Então, nessa lista de nomes famosos que a gente viu, do Niemeyer, o Carlos Lemos, Portinari, de Cavalcante, a gente pode começar a incluir também o nome de outras pessoas que participaram, como o José Inácio, engenheiro. E aqui algumas chaves lá do jornal. Tem aqui o Pacaembu, que era recente na época. E esses desenhos todos eu consegui recolher no Arquivo do Estado de São Paulo e fazer um livro. Esse livro está à venda, para quem ainda não conhece, para quem conhece e gosta muito. Eu estou vendendo exemplares do livro, vocês podem mandar um e-mail para mim se quiserem. São 40 desenhos, e junto com os desenhos que vocês estão vendo, tem os comentários que são as recordações do meu avô, que eu anotei, e a pesquisa histórica que eu fiz também, para dar o contexto de cada um. Acho que tem mais algum desenho que a gente vai ver aqui. Esse eu gosto muito, dos jornais. E eu queria fazer uma proposta também, para finalizar, porque a caminhada é um evento que a gente gosta muito, sempre agregou as pessoas, e acho que ele deixou um legado para a cidade que é muito importante. A gente espera retomar assim que puder, mas mesmo assim, acho que esse período de caminhada virtual, ele deu muitos ensinamentos. Eu vi algumas delas que ficaram guardadas no YouTube. Eu não sei se o Carlinhos agora entrou ou não, mas eu acho que é muito legal a gente ter consciência de que esse formato virtual, com a palestra gravada, ele é um acervo super precioso, porque tem um patrimônio de história oral, história da cidade, tem pesquisas que muita gente fez e que não foi publicada, não foi divulgada ainda. E você ter toda essa coleção guardada é uma preciosidade que merece ser conservada. Então, o que eu queria propor para vocês é todos os livros que forem comprados eu vou doar para a caminhada, o valor integral deles. Porque a gente sabe que o Carlos está sustentando sozinho a caminhada nesse período difícil que o restaurante está fechado. Então, se a gente puder ajudar de alguma forma a manter esse legado, eu acho que vale muito a pena. Eu vi que tem muitos comentários aqui. Eu não sei se eu vou conseguir ler todos, mas enfim, fiquem à vontade. Se quiserem fazer perguntas, comentários. Oi, Inácio. Oi, Moura. Inácio, a propósito do livro, você não deixou o nome, né? Diga o nome, por favor. Olha, eu vou aproveitar que a gente agora não está vendo os slides. Estou mostrando aqui a capa dele, não sei se está aparecendo. O nome do livro fala dos desenhos para o jornal. É o Gic Mendes, ilustrador. No último slide tem o meu e-mail, eu estou mandando aqui pelo chat também.
Ah, eu estou vendo aqui, o Coloto deixou umas mensagens legais. É aquela estátua do Michelangelo, né? Eu nunca entrei no Pacaembu, mas legal. Legal saber que a estátua foi parar em algum lugar. Não sumiu. Parabéns, viu, José Inácio, excelente a tua palestra, as imagens. Eu entrei um pouco tarde, eu fiz um croquis, eu compartilhei no grupo da caminhada no WhatsApp, depois do prédio do Montreal, quando você falou do subsolo de acesso, né? Eu fiz um desenho rápido ali, se vocês quiserem que eu mostre, depois eu compartilho a tela, tá? Você acha que for ilustrar legal. Obrigado por nomear todo mundo, Eli, eu, todo mundo que ajudou, o Beltel, muito bacana a sua iniciativa de doar, é isso mesmo. As suas palavras definiram bem o que é a caminhada noturna, o acervo que se formou, né? Isso é realmente fantástico. Obrigado, Bruno. O Inácio, Legal, André, obrigado. deixa eu voltar uma tela, compartilhar de novo uma tela, que é aquela que você mostra do Copan, e eu queria te fazer uma pergunta. Claro. Na verdade, ali do lado direito, bem do lado direito, parece que tem um prédio, 2 prédios. Ah, Eu nunca vi isso daí. Ele estaria no meio da Consolação, possivelmente. O Bogdan, provavelmente são os edifícios do Franz Rep, que ficam entre a Araújo e a Ipiranga. Provavelmente, porque está um pouco lavada a imagem, né? Para dar destaque na estrutura, na foto do Copan, você vê que o céu, enfim, a paisagem do entorno apaga para você poder ver os detalhes, né? Mas parece aquela grande empena cega formada pelos edifícios dos 2 prédios do Franz Rep, eles têm até um nome de índio, tá? E forma um bico na esquina entre Araújo e Ipiranga, tem um terreno vago que é estacionamento, e aí na sequência tem um prédio de escritórios do Franz Rep, com a agência do Itaú no térreo, e todo com uma galeria em pilotis, como no esquema que é a Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, que era uma norma urbana implantada pelo Getúlio Vargas, que os prédios construídos na Presidente Vargas deveriam ter o gabarito de 22 andares, e com essa grande que parece galeria... que tem uns 50 andares ali, viu, Coloto? Agora, a outra pergunta que eu ia fazer para o Inácio... Sim. Você trouxe tantos nomes, inclusive do seu avô. Qual a tua formação, Inácio? Conta um pouquinho de você, resumidamente, para a gente continuar tudo isso, porque é muita informação, é muita catalogação, é muita coisa bacana que você trouxe. Os arquitetos hoje que se formam, e na minha época também, as pessoas não tinham um quinto da cultura de história da arquitetura que eu vi hoje na palestra do José Inácio, cara. Um arquiteto padrão não chega nem perto. Tava assim, um termo, alguma coisa, não dá para fazer nenhuma reparação no discurso do Zé Inácio, porque está praticamente perfeito. Tá? É isso. Obrigado, gente. Obrigado, Inácio. Obrigado, viu, André? Obrigado, Coloto. Olha, a minha formação, na verdade, é meio diferente disso, porque eu fiz Direito lá na São Francisco, e estudei Filosofia depois. Eu sempre gostei muito de arquitetura, daí é uma influência familiar, né? Eu tenho meu avô, meu pai que está aqui vendo a gente, a minha prima, a Silvia também que está assistindo a gente, meu irmão André é arquiteto, dos meus tios, 3 deles, eu acho, pelo menos, são arquitetos também, e a família toda de engenheiros arquitetos, aí é um assunto que eu gosto desde sempre. Para quem quiser também, além de comprar o livro, podem mandar um e-mail para mim que eu mando o texto da pesquisa mesmo, que tem mais detalhes, tem muito mais histórias, tem todos os dados que eu consegui recolher. Uma grande parte é memória do meu avô, que me contou e eu anotei.
Eu pesquisei até onde eu conseguia para confirmar, então tem livros do Carlos Lemos, até na Wikipédia tem um pouquinho de coisa. E para quem quiser, eu tenho aqui, eu mando para vocês o arquivo em Word. Tem muita informação que eu não achei em outro lugar, eu acho que para quem quiser ter, vale muito a pena. Inácio, se você quiser tentar... Bom, enfim, não dá para você sair, mas a gente abre para as perguntas. Alguém quer fazer alguma observação, uma pergunta? Cecília, eu quero. Andréia, tudo bem? Tudo bem. Depois eu quero falar alguma coisa também. Inácio, eu já estive numa caminhada presencial com você. Eu lembro que você parou na frente do Capitólio, Coliseu e Palatino. Eu queria saber, é um prédio de kitnets? Como é que é a conformação dos apartamentos, desses 3 edifícios? E qual que é o que dá para Duque de Caxias? Oi, Andréia. Eu tenho essa informação daqui, vamos ver. Os apartamentos têm kitnets e tem também apartamentos de 1 e 2 dormitórios. Agora, qual deles está de frente para Duque de Caxias? São 2 portarias. Isso. Tem o Palatino e o Capitólio. Ah, tá. Né, que é um lado que a gente via na esquerda da foto e é o de trás do U também. Então, esse que tá, a lateral dele está na Duque de Caxias, esse é o Capitólio? Exatamente, tem o Capitólio e tem o Palatino também. O do fundo qual é? Porque assim, eu tô vendo ele de frente, né? Tem um U, tem um na lateral, outro que é paralelo e o outro do fundo. E esse do fundo, que seria a base do U, eu não lembro agora qual é o nome, mas ou é o Palatino ou é o Capitólio. São esses que têm entrada pela Duque de Caxias, é número 20 e número 42. Ah, bacana. Que minha mãe morou lá quando ela era solteira. Ela e meu tio vieram do interior. Meu pai tem grandes recordações dela. Ela morava no último andar. Olha que legal. Deve ter uma vista boa lá. Super legal. E ontem fez 40 anos que ela faleceu. Inclusive, eu falei para o meu pai participar da caminhada. Ele falou, Andréia, participa, depois você me conta. Obrigada, viu? Obrigada. Bacana, eu que agradeço. Muito bom. Muito bem. Walter? Acho que alguém tinha pedido para falar antes. Foi eu. Pode falar. Primeiro eu queria agradecer de terem me convidado para assistir. Aprendi muito com meu filho hoje. Tá? E essas histórias que meu pai contava e contou para ele também são muito interessantes. Eu só queria acrescentar um detalhe técnico, não sei se interessa para todo mundo, mas as fundações do Copan foram feitas abaixo do nível d'água, do lençol freático. Então, esse dispositivo que foi bolado, que era um cubo de concreto sem o fundo, na verdade, tinha um buraco em cima, por onde saía a terra, e nesse buraco tinha uma escotilha, com 2 portas. Então, jogava a terra para o ambiente da escotilha, fechava, depois abria em cima para tirar a terra, porque dentro desse cubo, os trabalhadores trabalhavam com pressão atmosférica maior do que a normal, para a água não entrar. Entenderam? E eu perguntei, mas como é que fazia para questão de descompressão para sair, né? Não tinha muito problema, ele disse que era só mastigar chiclete. Os trabalhadores mastigavam chiclete para não ficar com dor no ouvido. Só isso, é um detalhe curioso. Muito bom, obrigada. Eu posso falar então?
Bom, primeiro agradecer a palestra do José Inácio, realmente fiquei muito interessado, foi muito interessante. Eu não pude acompanhar nenhuma das caminhadas reais, né, que aconteceram em outros anos, mas sempre fiquei muito interessado em ouvir essas histórias, né. Curioso, acho que eram espécies de escafandristas urbanos, então, os que trabalhavam nessas fundações, né? É como se estivessem mergulhando no mar. Mas eu queria fazer a seguinte pergunta também. Um dos empreendimentos importantes do Roxo Loureiro, enfim, desse grupo todo, nesse período, também associado ao Niemeyer, foi o Clube dos 500, lá na Via Dutra. Será que teu avô teve alguma participação? Eu sei que o loteamento, enfim, uma parte do planejamento da área do Clube dos 500 foi do Francisco Prestes Maia, que foi prefeito de São Paulo, né? Isso foi década de 50 também. Você tem alguma informação sobre isso? Oi, Walter. Boa noite. Muito feliz de ver você por aqui. Eu tinha visto já no começo que você entrou. A gente se encontrou em outras caminhadas, né, anos atrás. Sim. Aliás, eu agradeço ao Walter, porque ele me passou muita informação também, naquela época que eu estava pesquisando. E ele teve um trabalho de muito destaque no patrimônio histórico. Muito obrigado. Eu estou abrindo aqui o meu outro arquivo completo, porque realmente eu tinha alguma coisa sobre o Clube dos 500. Não deu para falar tudo aqui, né? Eu estava anotando aqui. Só pela coincidência de ser o mesmo grupo, o mesmo arquiteto, enfim, talvez ele tivesse uma participação também. Então, aqui a gente viu os edifícios do Niemeyer, que ele projetou para a CNI, no centro de São Paulo, né? Mas teve outros também. Além desse Clube dos 500, vamos ver, teve uma fábrica da Rabelo, da construtora, em Itapecerica da Serra. Nessa daí o meu avô também trabalhou. A Rabelo, que era construtora contratada pela CNI às vezes, e depois trabalhou no governo federal, executando as obras do Niemeyer em Brasília, em vários lugares. E meu avô conta também que ele convenceu o Marco Paulo Rabelo a não fazer um portal monumental na entrada da fábrica que o Niemeyer tinha projetado, porque o portal ia impedir a entrada dos guindastes. E vamos ver, aqui o Clube dos 500 ficava na estrada São Paulo-Rio, era o número de sócios que tinha o clube, era uma parada na estrada, né? Eu procurei na Fundação Oscar Niemeyer, não tem esse nome, tem só um projeto de um posto de gasolina de 1952, em São Paulo, que eu acho que é isso. E realmente foi executado pela CNI. Tá. Você tinha perguntado mais alguma coisa, né, Walter? Não, era só essa curiosidade da vinculação dele com esse contexto, que é o Roxo Loureiro, que investe também no Clube dos 500, o Niemeyer projeta alguma coisa, mas tem a presença também do Prestes Maia. Mas, enfim, é um outro contexto, foi só mais uma curiosidade. Obrigado. Exatamente. Falou do Prestes Maia também, porque quando a CNI foi constituída, ela reuniu um grupo de pessoas muito influentes na época, e um deles era o Prestes Maia, que foi prefeito, ele era arquiteto, urbanista, e as propagandas da CNI usavam também o nome, o retrato do Prestes Maia como um aval, né? Sim. E o meu avô teve contato com ele também, porque o Prestes Maia dava opinião sobre as compras de terrenos. A CNI tinha vários consultores informais, ou mais ou menos formais, e o Prestes Maia era um desses que dava palpites na captação de terrenos. Interessante, isso eu não sabia. Obrigado, Neto. Eduardo Nunes. Boa noite. Eu tenho uma pergunta. Primeiro, parabéns, Inácio, mais uma vez aí pelo trabalho, por contar a história do seu avô. Eu queria perguntar assim, como que você vê, ou se você já teve esse tipo de conversa com seu avô a respeito da interação dos diferentes trabalhos dele, assim, dessa parte que você está contando hoje da engenharia, né, da relação dele com os arquitetos, e a parte da ilustração, assim, se é uma coisa interage com a outra, né, se esses dois tipos são diferentes de criatividade, se alimentam uma coisa a outra, como que ele vê
essa interação entre essas duas áreas. Assim. Oi, Edu, obrigado pela pergunta. É interessante mesmo, porque o meu avô teve a formação técnica e científica de engenheiro, mas ele tinha uma veia artística desde o começo, né? Quando era jovem, ele fazia pintura a óleo, ele retratava Piracicaba, ele sempre desenhou, ele fez retratos da família toda. Depois, né, quando ele já tinha passado os 60 anos, ele foi aprender escultura, ele fez escultura em cerâmica, depois em bronze. Todos nós da família temos alguma coisa, ou até muita coisa dele em casa. E ele sempre quis ser arquiteto, né? E é legal porque depois de bem velhinho já, quando ele estava, acho que com uns 80 e poucos anos, ele conseguiu finalmente trabalhar como arquiteto. Com o meu tio Fernando, tinha um escritório dele com a minha tia Neida, eles sempre tiveram um escritório paralelamente à empresa. E aí, quando a empresa fechou e a família se retirou, o meu avô foi trabalhar como arquiteto no escritório do filho dele. E aí, justamente, a função dele era fazer as perspectivas artísticas, que era o que ele mais gostava. E era curioso, porque numa época, isso era anos 2000 e pouco, né? Já era tudo feito por CAD, por computador, mas ele fazia desenho de lápis de cor, perspectiva de fachada, perspectiva interna, assim. E são aqueles desenhos mais bonitos para vender para os clientes, né? E as pessoas adoravam. Os desenhos eram lindos, todos feitos à mão, né? E aí acho que ele juntou as duas coisas. A ilustração, a veia artística com o trabalho de arquiteto. Que ele tentou tanto ser arquiteto, sempre tinha alguma coisa que impedia, e no fim da carreira dele ele conseguiu. Ele devia pedir royalties para Hollywood por conta daquele cartoon da moça sobre a grelha esvoaçante, né? Marilyn Monroe foi Pecado Mora ao Lado, deve ter sido inspirada nesse cartoon do teu avô. O Walter falou bem. Aliás, para quem quiser o livro, é importante porque no começo da apresentação eu mostrei aquele outro cartoon que tem um bandido roubando pneu de carro, né, na Praça da República. Ele parece Irmão Metralha, assim. Tem aquele outro dos ventiladores, e o final era um desenho pré-histórico, né? Com dinossauros, homens da caverna. Todos esses foram feitos antes. Então, antes de ter Irmãos Metralha, antes dos Flintstones e antes de ter o filme Pecado Mora ao Lado. Exatamente. É curioso que ele fez todos esses antes. Eu acho que é algum arquétipo que estava no ar, assim. Ele acabou pegando. Eu estava pensando justamente... Deixa eu fazer duas perguntas em uma e já atropelando o piloto. Uma é em relação ao banco que está ali hoje. Diz a lenda que o banco se capitalizou justamente por causa do Copan, né? E eu não sei se isso é verdade. Falou da CNI e tudo mais. A outra coisa seria, você comentou que seu avô se formou na Exalc, é isso? Resumidamente. Então, ele começou a cursar Exalc, ele fez 2 anos de Exalc, de agronomia, para ser engenheiro agrônomo. Mas aí, como o pai dele vendeu as fazendas da família, o pai dele não tinha mais condições de trabalhar porque ele tinha diabetes, e era um trabalho de explorador, né? Eles tinham que fazer viagens para o sertão, eles iam armados, uma expedição mesmo, para ver as fazendas lá longe. Ele não tinha mais condições de fazer isso, vendeu tudo. Meu avô viu que não tinha onde ele trabalhar como agrônomo. Aí que ele abandonou a Exalc, prestou vestibular de novo para a Poli. E aí, quando a arquitetura foi desmembrada da Poli, ele não queria prestar um terceiro vestibular para arquitetura, falou, bom, ficou lá para ser engenheiro mesmo, até porque engenheiro podia fazer mais obras, né? Exatamente. Pela regulamentação do CREA, os arquitetos
faziam menos tipos de obra, a única exclusividade dos arquitetos era projetar monumentos. E os engenheiros podiam fazer tudo, hidráulica, caldeira, enfim, obras civis de todo tipo, né? E o banco, eu ainda não consegui achar muitas informações sobre isso, né? Eu sei que era um grupo de empresas de propriedade do Zimbo Roxo Loureiro e do Otávio Frias de Oliveira. E o banco veio primeiro, em 45, depois eles criaram a CNI em 50, teve muito sucesso, até que sofreu uma intervenção lá por 55, 56, e em 57 entrou em falência. Eu sei que teve um atrito com algum ministro do governo, que a empresa teria condições econômicas de se manter, né? E aí, na liquidação, foi o Bradesco que comprou os ativos do BNI. Só que os prédios, como eram condomínio, daí depois que foi incorporado e vendido, enfim, se desliga do patrimônio da empresa, né? Obrigado. Imagina. Fala. Não, era... Inácio, só para ilustrar é o seguinte, gente, aquela laje que você se referiu, que uniu os dois blocos, ela acontece no nível das sobrelojas, né? Então, tanto o Copan como o edifício de hotel, né, que hoje é do Bradesco, eles têm um nível em comum, que é, no Copan a gente vê aquele terraço com a escada externa. Logo na entrada principal tem uma escada externa que parece uma escultura, etc., que dá num passeio, que era para ser um passeio, e daí é um dos motivos que o Niemeyer vai renegar as obras dele em São Paulo, porque cada obra que ele concebeu teve alguma alteração em função dos interesses comerciais, enfim, né? Por exemplo, Galeria Califórnia, o cinema era para ter um acesso até a Rua Barão de Itapetininga. Quando construíram, né, isso eu li no Carlos Lemos, né, perceberam que aquela rampa dava para colocar 3 lojas ali, então esconderam o cinema, né, ele fica dentro da galeria, mas a rampa não vem até a rua, porque é ocupada com 2 lojas viradas para a rua e mais uma terceira, são 3 ou 4, né? 2 para a rua e 2 para a galeria interna. Depois vem o grande saguão com acesso. Isso no Califórnia. No Copan, esse grande terraço não foi feito, porque o prédio do hotel não foi construído. Mas, mesmo assim, quando o Carlos Lemos... isso está nesse livro aqui que você se referiu, José Inácio, do Carlos Lemos, sobre o Copan. É para ser uma trilogia, tá? Por enquanto, que eu sei, só tem o primeiro volume publicado, que é referente aos mecanismos legais e jurídicos, comentários, né, que eles reproduzem, e o Carlos Lemos comenta, né, ele faz as duas coisas, de como foi feito para conceber o Copan. Voltando, essa laje que uniu os 2 prédios, então, o Copan era para ter um jardim de infância e uma creche no nível dessa laje, tá? Só que os incorporadores o que fizeram? Fecharam, tanto é que é fechado com divisória, não é fechado com tijolo. Todo esse grande piloti para uso do condomínio, não é para uso do condomínio, não foi feita a área de lazer, tá? Como estava previsto no projeto do Niemeyer, né? Então, e isso também está descrito no livro, essa área de lazer do Copan, ela ia compartilhar a área de lazer do hotel, formando esse clube que você se referiu na sua palestra, Inácio. Tá? Tanto é que o Carlos Lemos manteve essa concepção. Então, se no futuro quiserem fazer, existe o gabarito para unir os 2 edifícios e cobrir essa rua que tem atrás do Bradesco e na frente das lojas, né, do S do Copan, né? E basicamente o hotel, como não foi para frente, eles estavam querendo tentar uma parceria com a Pan American, né, a empresa aérea, enfim, as coisas desandaram, não sei bem os detalhes. Então, passou a ser mais interessante você ter o grande prédio de condomínio,
Aí ele ficou maior e o hotel foi deixado em segundo plano. Tanto é que o Copan começou a receber ocupação em 66, foi concluída a ocupação em 71, e esse edifício do Bradesco foi construído em meados dos anos 60 e concluído no início dos 70. Então, a volumetria dele respeita a concepção do Niemeyer para um edifício de hotel. Todo mundo acha que ele tampa o Copan, mas a gente precisa lembrar que, naquele tempo, os prédios eram muito mais juntos, quer dizer, esse afastamento que tem entre as duas torres, naquela época, era considerado mais que suficiente, né? Bom, era isso, era só para explicar que a laje não era lá em cima na cobertura, e sim no topo das duas sobrelojas, tá? Então, ela ia unir os dois blocos, ela seria o nível inferior dos blocos superiores, né? Então, os blocos de lojas, o topo dos blocos de lojas seriam arrematados por essa grande laje. Era isso. Muito obrigado, José Inácio, parabéns mais uma vez pela sua apresentação, cara. Abraço. Coloto, muito obrigado. Agora eu entendi finalmente. Acho até que dá para ver numa daquelas imagens que eu peguei. Sim. A gente consegue ver um parque que parece meio a Marquise de Ibirapuera. Assim, exatamente. E aí o topo dele, com uma solução arquitetônica modernista, que o Artacho Jurado vai usar no Bretagne. Também não é aquela coisa mal acabada que a gente conhece hoje, né? Era para ser também uma área de lazer na cobertura do condomínio, né? E um outro comentário que eu deixei aqui no chat, na maquete que você mostrou, em que aparece o hotel mais alto e o Copan mais baixo, se vocês repararem, quando você mostra a maquete dos fundos, né, a vista da fachada de fundos, você tem um quadriculado em toda a fachada de fundos. Aí, na foto do projeto executado, você só tem essa quadrícula, a gente chama isso em arquitetura de retícula, só no lado esquerdo. Né? No lado direito, que é o bloco A, B, que é das kitnets, tem as vidraças nuas, porque essa fachada não precisava de brise, porque era fachada sudeste, perdão. Então não tinha incidência direta de sol. E com todos esses contratempos econômicos e de administração que a empresa sofreu intervenção, que é aquela coisa de Brasil, né? Você faz bonito à frente, os fundos ninguém vai ver, né? Então eles infelizmente não deram continuidade, só que os fundos a gente vê, foram vistos durante décadas, que você vê ali da Consolação Copan inteiro, só então, dos anos 80 para cá, é que construiu-se uma grande lâmina, um grande edifício de kitnets, que meio que tampou, de fato, o Copan, você vê uns pedaços, né? Mas, como eu falei no comentário da palestra, perdão, engasguei aqui, sobre aquela palestra do geógrafo, né? Em que ele mostrou um prédio popular com varandas de circulação para os apartamentos. Quer dizer, esses elementos que as incorporadoras, os administradores públicos acham que são penduricalhos, são os elementos que vão perenizar a obra arquitetônica. Então, você olha hoje atrás do Copan, um leigo acha isso aqui é uma favela, né? Então, muito da desvalorização do prédio veio dessa mala execução. Se tivessem seguido à risca as diretrizes do projeto de arquitetura, né, ele talvez não tivesse passado por uma degradação como passou nos anos 80, 70, 80 e 90. Né? O Carlos Beltel mesmo, ele fala isso, o Afonso, que é o gerente, é o prefeito do Copan, ele quando assumiu a administração, ele teve que tirar, assim, enfim, isso é um assunto para um outro momento, uma coisa mais socioeconômica, mas... E fechando a questão do acabamento, o Franz Repp era um cara que lutava muito com o incorporador por causa disso. E tem uma frase célebre citada pelo colaborador dele, o
José Elgson, arquiteto José Elgson Ribeiro Gomes, que depois se mudou para o Paraná nos anos 60, montou a Federal do Paraná de Arquitetura, né, a Faculdade de Arquitetura na Federal do Paraná, foi professor durante décadas, até quase falecer. O José Elgson, na biografia profissional e pessoal dele, fala que o Rep, né, o patrão dele, onde ele se educou como arquiteto, tinha esse embate com os incorporadores, porque os incorporadores falavam, olha, tua fachada de brises aqui no Hotel Jaraguá está ótima, mas trabalhar isso nos fundos do hotel não precisa, ninguém vai ver. Aí o Rep falou, ninguém não, Deus vai ver. É algo assim, não sei se é exatamente com essas palavras, mas ele era irritante. Diz que no canteiro de obras do edifício Itália, os engenheiros, as pessoas que tomavam conta da obra, ficavam arrepiadas com a visita do arquiteto, porque se não tivessem seguindo as especificações dos projetos executivos, ele virava giraia. O velho era osso duro, sabe, o Franz Rep. E isso, para fechar, está todo mundo comentando, tanto verbalmente como no chat, como essa arquitetura moderna dos anos 50, do período pioneiro da massificação da arquitetura moderna, ela era melhor do que o que veio se fazer depois. Gente, nada é de graça. Tá? Para fazer uma boa arquitetura, você tem que pagar um bom profissional, um cara com uma boa formação, e que tenha um grande escritório com muitos profissionais de bom nível. Quer dizer, o Rep, abaixo dele, ele tinha arquitetos da USP e do Mackenzie, trabalhando para ele como projetistas e desenhistas. Quer dizer, segundo o Elgson Ribeiro Gomes, o colaborador do Rep, ele recebia, como é assim nos grandes escritórios estrangeiros, você recebe um projeto, você faz parte da equipe, você fica anônimo, mas você desenvolve aquilo do começo ao fim. Então, todo esse trabalho de interferência que seu avô teve que fazer, isso é um trabalho de arquiteto, ninguém sabe. Todo mundo acha que ser arquiteto é ser um Niemeyer, projetar coisas monumentais. Não, é fazer as coisas funcionarem, é fazer o cano de água passar através da viga, não entrar em conflito com o ar-condicionado, com a elétrica, com o vapor, com o escambau, né? E com isso acabar com a ergonomia. Né? As grandes pilastras que esse estrangeiro que você se referiu, agora eu estou sendo xenófobo, é um cara, é uma referência internacional, que ele fala daqueles pilares em V do Califórnia. A gente está falando de 1955, quer dizer, os parâmetros para cálculo estrutural não têm os mesmos parâmetros que hoje, né? Então eles têm aquele peso, né? Tanto é que se vocês repararem, hoje, no atual Museu de Arte Contemporânea da USP, antigo prédio do Detran, esses pilares em V, eles são arredondados, são tão pesados quanto, mas eles já têm um acabamento de forma mais escultural. Eles são praticamente da mesma dimensão do Califórnia, mas eles são mais leves. Se vocês compararem com o Google, é muito fácil vocês verem fotos do Mac e do Califórnia, vocês vão perceber, mas o Califórnia é pesadão, é abrutalhado. Tudo é uma questão de evolução, de empenho, de gasto, né? Isso faz parte, tá? Gente, obrigada, era isso. Obrigado. Eu vou desligar, desculpa, perdão. Obrigado, Inácio. Inácio, quer falar mais alguma coisa? Olha, eu agradeço muito a participação de todo mundo e vejo que tem muita gente ainda aqui. Fiquei super feliz de reconhecer vários rostos aqui e feliz de ver vocês de novo. E agora eu estou vendo o chat, depois eu vou anotar tudo com calma. Tem um monte de informações legais que o pessoal compartilhou. Isso é super precioso, vou juntar tudo aqui no documento. E depois eu respondo os e-mails com calma, para quem quiser eu mando o texto da pesquisa, tem os slides de hoje e o livro também para quem pedir. Então, muito obrigado, gente. Foi uma oportunidade super bacana. Inácio, desculpa, você pode repetir seu e-mail, por favor, para eu fazer um pedido de um livro? Posso sim, claro. Eu vou
pôr aqui no chat. Eu queria deixar registrado uma coisa, depois dos comentários sobre fachada da frente, fachada de trás do Copan. Uma das fotos mais belas que eu vi nessa pandemia foi num dos panelaços, em que a foto era em close da fachada de trás do Copan, do Bloco B. E é aquela imagem, para mim, com um monte de gente na janela. Não tinha, alguns não estavam na janela no panelaço, outros estavam, a variação de cores, eu não lembro quem é o autor da fotografia, mas assim, aquela fotografia para mim é impressionante. Inácio, obrigado, cara. Olha, uma aula fantástica hoje, cheio de curiosidades. O Coloto com a cereja do bolo, como sempre. E Cecília, vamos terminar ou vamos chamar o Beltel? O Beltel está por aí ou vamos chamar o Laércio? Acho que o Beltel não está. Bom, queria também agradecer ao Inácio por ter se disponibilizado, por estar retornando às caminhadas. A gente espera outras mais, né? Agradece muito, foi realmente muito, muito boa. Excelente. Obrigado pela ajuda técnica toda, pela paciência de vocês. Imagina. Laércio, acho que o Beltel não está. O Laércio... Eu falo, então. Está me ouvindo? Sim. Sim, liga a câmera aí, Laércio, por favor. Ah, tá. Pronto. Então, é só agradecer mais uma vez o José Inácio. E a gente pode ver, então, como alguém falou, da importância da caminhada, esse acervo que tem que ser preservado, com a importância do José Inácio, avô, que a gente desconhecia. Eu conheci um pouquinho porque o José Inácio me convidou para ir lá, que ele estava gravando, querendo gravar gravou uns depoimentos com o avô. Mas quanta coisa que acrescentou, que eu também não vi naquele dia. Então, olha quanta coisa ele foi importante. E a gente, se pesquisar na internet, não vai achar todas essas informações sobre o José Inácio, né? Que a gente, porque foi fulano, foi cicrano, mas olha aí quantas pessoas que fizeram a grandeza da cidade, tantas pessoas capazes, e são os ilustres desconhecidos, com muita capacidade e totalmente desconhecidos. Então, foi uma aula, não foi apenas o avô do José Inácio, foi um senhor muito importante na história de São Paulo, que vive tranquilamente lá em Itu, mas quanta coisa ele fez, todos esses sistemas de construção e todos esses estudos que ele fez, que a gente, se não fosse o José Inácio revelar para a gente não saberia, né? Então, José Inácio, muito obrigado por essa aula. Muito obrigado por essa aula, para a gente conhecer um paulista, né, importante e que fez muita coisa na história das nossas cidades. Prédios, não foi um negócio lá no fim do mundo, não. Esses prédios que a gente fala todo dia, passa na frente, nos tours, e que a gente nem sabia de toda essa história. José Inácio, muito obrigado por essa aula, foi super importante para a nossa cidade, para os guias que falam sobre esses prédios, né? Para as pessoas que gostam, mais uma vez, obrigado. Meu abraço, transmito meu abraço para o seu avô e para a sua avó também, que nos receberam tão bem aquela vez lá em Itu. Um grande abraço, muito obrigado por essa aula, por revelar um paulista tão importante na história de São Paulo e tão desconhecido. Obrigado a todos pela presença e até a próxima semana, se Deus quiser. Devolvo o microfone. Acho que é bom informar que a próxima semana nós teremos a caminhada e a escravidão, a nossa história vem sendo contada por pessoas brancas, com o Laurentino Gomes. Então, dia 13 de maio. Perfeito. Muito obrigado a todos, então, e até a próxima semana com todos vocês, com o Laurentino Gomes, tá? Obrigado. Obrigado a todos. Até lá. Inácio. Obrigado, pessoal. Inácio, São Paulo. Lembrando a última coisa, assim, antes que todo mundo vá embora, assinem o canal da Caminhada Noturna lá no YouTube,
Isso. Se inscrevam, dê a curtida e compartilhem. Visualizem. Obrigado, pessoal. Direitinho. Combinado. Obrigado para a família do José Inácio, que esteve aqui em peso, e os amigos. A gente agradece. Muito bom, gente. Valeu, José Inácio. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Obrigada. Bogdan, valeu, Cecília, André. Valeu. Muitas saudades aí.